conversar. Vai. A gente fica aqui no Zoom mesmo, né? Nessa Eu vou mesma botar o sala? link para vocês aqui. Também tem o Pronto. link do YouTube, já está no ar. A gente já está ao vivo, na verdade. Deixa eu mandar aqui para vocês. Deixei aberto aqui as janelas, vou só ver as melhores partes das Então é apresentações. melhor ficar assistindo lá pelo YouTube, né? Fica lá, porque dá para ir vendo Bom. as dúvidas. Então, pessoal, vamos começar aí. A gente está aqui hoje numa live, né? A gente está aqui mais tranquilo. O Thiago está na casa da avó dele aí nesse momento. Benção, avó. E tu tá enclausurado, né? Tá preso aí. Tô preso aqui, não posso ir no meu escritório. Sempre o pior. É isso aí. A gente vai fazer hoje uma live. Ainda não é o treinamento completo, que o treinamento ele vai começar no dia 19. Então, hoje é mais uma introdução ao conteúdo, mas a gente não vem aqui só para ficar conversando besteira, não. A gente vai estar dando conteúdo interessante aí também. A gente vai trazer vários detalhes sobre esse mercado, sobre essa oportunidade que você tem hoje de trabalhar aí com construção financiada, mas de uma forma diferente. Isso foi uma parada massa que eu falei com o Luiz, falei com o Thiago, e eu acho interessante porque hoje em dia é comum a gente ver muita gente dando curso de construção financiada, né? A Lealto começou, mas já tem bastante pessoas, sendo que as pessoas só falam do processo em si, mas não falam dos problemas que acontecem ali na prática. Às vezes você vai pedir uma medição, o fiscal, que no caso são eles, né? Geralmente o nome fiscal já tem o termo assim de ser chato, né? Mas os caras são legais. Então, o cara vai lá, vai vetar, você não vai conseguir receber aquele dinheiro, vai atrasar o seu capital de giro. Então, na verdade, por mais que a gente vá estudar sobre patologias e problemas vícios construtivos, isso vai impactar diretamente com a saúde financeira dessa construtora. Não é isso, pessoal? Com certeza, Diego. Boa noite aí para a galera. Prazer estar aqui com vocês. Valeu aí pelo convite. O que a gente tem percebido, pessoal, o Diego me falou aí durante a semana, né? Vamos entender a cabeça do fiscal. E o que a gente tem visto no dia a dia é que a maioria dos construtores acabam executando de forma errada alguns sistemas, alguns procedimentos, né? Cometendo vícios, cometendo erros que geram vícios por simplesmente não ter falta de conhecimento. Eles não têm o conhecimento técnico, às vezes não tem ali um engenheiro do lado que possa auxiliar, e principalmente em construções financiadas, Diego, a gente tem a peculiaridade de que o relacionamento entre o financiamento e o cliente não necessariamente precisa ter a figura ali de uma construtora, de um engenheiro, né? Então, isso acaba confundindo um pouco a cabeça de quem está financiando, de achar que não é necessário ter um conhecimento técnico ali. Então, por conta disso, a gente pensou, por que não tentar mostrar para essas pessoas quais são os problemas mais recorrentes, para que, se ela souber desses problemas, ela pode se organizar para não cometer esses problemas. Ou seja, eu vou aprender com o erro dos outros para que eu não cometa esse erro também. Exato. E tem um outro ponto que eu acho interessante, que é uma coisa que só nasce com a prática, porque a gente sabe, a gente se credenciou aí, sei lá, eu acredito que, não sei se 1.000, mas próximo a isso no Brasil de engenheiros e arquitetos para atuar agora como fiscais nos bancos, sendo que é aquela coisa, a gente estava conversando aqui anteriormente, e a Caixa Econômica ela simplesmente chega, te dá um checklist e você vai conferir aquilo, sendo que ele não tem assessores normativos internos e é uma coisa que demanda tempo para você aprender de fato como a Caixa trabalha com construção financiada. Então, o fato de eles terem aí quase 10 anos fazendo isso faz com que eles saibam explicar o porquê e não apenas, olha, é isso e isso, se não der isso, tá errado, mas sim o porquê, aonde e por aí vai, né? Então, a gente está falando com pessoas aqui que têm uma experiência grande em relação a isso. A gente listou aí os 10 principais vícios construtivos, o que pode estar embaraçando aí sua obra. E em seguida, dentro do treinamento, que vai ser dia 19, a gente vai destrinchar tudo isso aí. Hoje a gente vai dar uma pincelada, vai começar a falar sobre. E antes de a gente começar a falar, só enquanto o pessoal está chegando, teve um fato que foi interessante. Vejam isso aí. Eu ia até falar com vocês antes, mas acabou que não deu. Eu estava com o Vinícius, a gente tem um cliente lá no Rio, e aí aconteceu o seguinte, a gente fez a Perfui.
Bacana, vê a peculiaridade. Isso é uma parada que é interessante. Esse terreno dele, esse lote, era de um loteamento, certo? E esse loteamento, ele já vinha pagando as parcelas à loteadora. Sendo que ele fez, poxa, eu queria me livrar disso, porque está muito pesado, eu ter que pagar meu aluguel e as parcelas do loteamento simultaneamente. Aí chegou Certo. para Vinícius e fez o seguinte, olha, eu queria saber como é que eu faço para construir. Vinícius foi lá na loteadora e viu que faltava 40, na verdade faltava 50 mil, ele negociou, disse que a Caixa ia pagar à vista, conseguiu para 40 mil. Bacana. Sendo que esse lote vale hoje, preço de mercado, 110 mil reais. Beleza? Vale 110 mil e o cara Certo. faltava pagar 40. Uhum. Eu não me lembro agora quanto foi o valor de financiamento bruto, até porque o problema não foi nisso, mas vamos supor que seja 300 mil, que ia levantar para construir a casa do cara. E aí ele foi fazer uma aquisição de terreno em construção, onde a Caixa ela vai quitar aquele lote, até por ele não estar alienado fiduciariamente, aí junto com a loteadora, vai passar para o nome e aí beleza. O que aconteceu? A gente fez a PFUI e na PFUI ela pede para colocar o preço do lote, 110 mil, certo? Valor Preço de cheio. mercado. Exato. Sendo que Vinícius colocou embaixo que o valor que ele precisava para o lote era 40, porque é o valor que precisava pagar, que é o quanto a Caixa vai desembolsar na conta do vendedor do lote. O que aconteceu? A PFUI voltou. O Tipo, valor lá em cima. ela voltou, ela disse, olha, não pode por conta do valor aí do lote. É porque Não tá sobe as batendo. taxas. É. E ele já tinha pago os 750 reais, que são as taxas administrativas da engenharia. Isso. Sendo que quando volta, né, você como engenheiro da obra ainda pode estar argumentando. Então ele já mandou um e-mail lá na hora, fez, olha, você está equivocada, porque 40 mil para quitar o lote, 110 mil valor de mercado, tarará, tarará, tarará. Ou seja, ela foi e vetou de novo, brecou de novo. E aí ele ficou na situação que é a seguinte, e agora falando também, vocês vão dar a parte técnica da coisa, o que ele poderia fazer, e eu vou dizer o que ele fez como empresário, né? Para poder fazer o negócio com mais velocidade. Ele fez, pô, Diego, essa mulher é daqueles tipos de fiscais que não sabem direito, começou agora, não faço a mínima ideia, mas não tem muito conhecimento. Eu poderia ficar batendo o pé, conversando, tentando resolver, e enfim. Ou o que foi que ele fez? Ele falou com o correspondente, disse, olha, é o seguinte, eu não me lembro o termo que ele falou, se pode fazer uma denúncia, ou se pode cancelar. Eu sei que ele disse que ia cancelar a OS, ela não ia Sim. receber o dinheiro, ele ia fazer uma reclamação formal, não me lembro se era alguma coisa assim, mas eu sei que ela é penalizada junto à Caixa Econômica, né? Se ela errar várias vezes, pode ser descredenciada, aí vocês completam isso aí. E ele fez, poxa, eu mandei ele emitir um novo boleto de engenharia, mais 750 reais, eu paguei no meu bolso, não cobrei do cliente, só para essa demanda cair para um outro fiscal que aí sabe o que fazer e aí toca o barco. E aí eu não precisei perder tempo conversando e vendo, e enfim. O que é que vocês acham disso e o que é que você pode me passar da parte técnica em relação a esses problemas que acontecem também com os fiscais? Eu vou falar 2 pontos aí, tem muitos tópicos para a gente discutir acerca desse caso bem específico que você levantou aí, Diego. Mas o primeiro deles é o seguinte, é bom que ele tenha em mente, Vinícius, que à medida que ele solicita o cancelamento da OS, a OS está dentro da matrícula desse terreno, tá? Então, essa OS vai ficar durante 6 meses aí, sem possibilidade de outro fiscal fazer. Não é simplesmente, não gostei da proposta do valor desse fiscal, por algum motivo, sendo verídico ou não, eu vou cancelar essa OS, mas essa condição de negociação primeiro vai estar travada por 6 meses. É bom que ele saiba isso aí, que aí vai ser o primeiro ponto decisivo para a tomada de decisão dele aqui por diante. O segundo ponto é em relação à avaliação, né? Ela fez a avaliação do valor do terreno quando é aquisição e construção, atividade B, 438, aí, eu acho que é isso aí, ela realmente faz a avaliação mercadológica lá do terreno. Se deu acima do valor do imóvel, ele pode liberar, sim, o valor que realmente ele estava pedindo, de 40 e poucos mil apenas. Poderia fazer a liberação. Eu não acredito que seria problema. O que é ruim é realmente a gente fazer um valor acima, né? Porque está dentro da segurança do banco. Imagina só qual a situação que o banco se encontra, Diego. Ele vai te emprestar um dinheiro, mas o banco não é besta. O banco só vai lhe emprestar o dinheiro se ele tiver uma garantia
e a garantia que seja, no mínimo, viável um pouco a mais do que a média. Ele não pode perder nessa negociação. Então, se o imóvel custa lá 110 mil e ele está financiando, a casa custava mais 500 mil, ficava 610 mil, e ele está pedindo aí apenas 500 mil com o valor do terreno, no valor total, ele estaria dentro de um financiamento, e isso aí não impediria do banco fazer a liberação para o cliente aí do Vinícius. Então, Ô, acho Diego, que... no caso dele lá, ele não... Por exemplo, a avaliação do terreno foi 110 mil ou foi 40 da primeira engenheira? Foi 110, né? Isso aí? Não. É o seguinte, essa ele pagou o boleto de engenharia para poder começar o processo, a abertura do processo, certo? Certo. Certo. Aqui ele botou 110 mil, que é o preço do lote. Tipo assim, se você for Isso, lá, Ele é o botou. valor dele, né? isso, foi lá, se você Valor fosse de lá comprar mercado. hoje era 110. Entendi. Sendo que já tinha pago o cliente, a loteadora, 70 mil. Então, Certo, na verdade, só precisava 40, entendeu? certo, Por certo. isso que ele colocou lá que o valor que era necessário era 40, não 110. Porque senão a Caixa iria pagar 110 ao vendedor do lote, né? E não faria sentido, porque ele já Mas, ô tinha Diego, pago. eu tô achando que isso aí tá sendo mais uma questão de correspondente para se resolver do que um problema de engenharia. Porque, de fato, É, quando a gente vai fazer a avaliação do terreno, a gente não deve avaliar o terreno por 40 mil. 110. Porque ali o banco ele está querendo saber quanto vale aquele bem para que ele possa ficar subsidiado, entendeu? Para que ele possa ficar lá como Junto com a garantia. Então, de construção. fato, o terreno custa 110, mas eu acho que o trâmite agora financeiro com o correspondente bancário deve ser informado que ele não interessa em fazer um financiamento de 110 mil. Eu quero financiar apenas 40. Então, estou deixando um imóvel de garantia de 110, mas eu só vou pegar com o banco 40. Isso é um negoção para o banco. Ele vai adorar, Exatamente. porque você está pegando só 40 mil e vai deixar um imóvel de 110. Eu estou achando que o Não, erro não é nem tanto na parte da engenharia, eu estou achando que o equívoco está ocorrendo na parte do financiamento em si. mas a minha dúvida é o seguinte: problemas que possam existir com com a engenharia, que é o Uhum. nosso tópico aqui hoje. O que é que você faz? Na verdade, não é nem para a gente discutir esse mérito do Vinícius. Era Sim. tipo assim, a minha dúvida é, eu tive um problema, tá fiscalizando a minha obra, eu não concordo com o que tu está dizendo. O que eu posso fazer? Porque esse é um dos primeiros pontos Certo. para a gente poder entrar na questão dos vícios construtivos, né? Porque você pode chegar como fiscal e me dizer, Diego, tá errado isso aqui, essa rachadura, qualquer coisa assim. Eu posso dizer, não, tá normal e eu vou fazer aqui. Entendeu? Então, tipo assim, eu não concordei com o que você me disse. O que é que eu faço? Você tem um canal direto com a Caixa, que é um canal de acesso a reclamações. Por exemplo, se você está nem falando de aquisição e construção, falando de avaliação já do imóvel pronto. Você avaliou o seu imóvel a 150 no mercado, o cara avaliou por 110. Não concordo. Todos os imóveis nessa rua foram negociados a 145, de 140 a 150, porque eu vou ter que aceitar essa negociação de 110. Tem alguma coisa errada, e aí você faz um questionamento por meio do portal da Caixa, você como cliente, para fazer um revisionamento, solicitar um revisionamento e apuração desse laudo. Isso aí, quer seja na situação de uma avaliação de imóvel finalizado ou numa análise de projeto. Todos eles você vai ter que ter o contato direto. A ligação não é sua, cliente, com o engenheiro credenciado, é sua com o ente que está providenciando isso aí. Ou a agência, provavelmente a agência, que você demandou esse processo de financiamento do imóvel, entendeu? E Existe o tem uma canal de outra questão, reclamação, sim. Diego, em falar em canal de comunicação, e também trazendo para o tema de hoje, não sei se todo mundo já tem consciência aí, para quem, principalmente quem está trabalhando, já vendendo imóvel, tá, pessoal? Financiado. Existe um programa chamado De Olho na Qualidade. Quando você executa um imóvel e aí o comprador começa a utilizar aquele imóvel, se aparecer algum vício construtivo, ele faz uma denúncia, ele faz uma chamada, um 0800, você liga, e aí o cara fala, minha energia não está funcionando aqui, eu estou com um imóvel há tanto tempo
e eu quero fazer um chamado aqui para que alguém venha resolver. O banco, por sua vez, ele vai mandar uma notificação para aquela empresa ou para aquele responsável técnico e vai pedir para o cara se posicionar. Ou ele vai lá resolver, ou ele vai apresentar uma defesa dizendo por que ele não acha que deve apresentar a solução. Então, se essa empresa não der nenhuma resposta, simplesmente ela entra para uma lista negra lá do banco, que é um canal uma lista de empresas que vão estar negativadas, podemos dizer assim. E aí, se ela tiver com outros contratos com o banco para receber dinheiro, bloqueia tudo. Então, muitas vezes o cara lá reclamou porque uma lâmpada dele queimou, ele está dizendo lá que não está acendendo nada na casa dele, ou então disparou um DR, alguma coisa. E aí, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que ir lá no imóvel do cara, muitas vezes dizer assim, tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, meu senhor, é porque disparou aqui, você botou um chuveiro elétrico aqui, tá, por sua conta, e aí disparou isso aqui. Então, você vai lá, depois faz uma manifestação para o banco para poder você meio que se limpar lá. Então, por isso que é importante a gente saber, veja como você pode ser prejudicado por coisas que, obviamente, que pode ser verdadeiras, né, por realmente ter um vício construtivo ali, mas às vezes que por uma coisa que realmente não é o caso. Então, nós construtores, né, que a gente que trabalha com obra, a gente tem que estar muito ligado em relação a isso, porque esse canal, como eu disse, é um 0800. Qualquer pessoa agora pode ligar aqui e fazer uma denúncia de uma obra que você, por exemplo, está executando. Isso é o quê? É uma ouvidoria da Caixa? Isso é o quê? É uma ouvidoria. Ouvidoria. Eles criaram um programa chamado de Olho na Qualidade, onde eles incentivam os moradores, né, os compradores, a denunciarem caso eles estejam se deparando com algum problema na construção. Essa denúncia ela vai para Brasília, vai para a GLOG, vai para a GIAB? Vai para a GIAB. A GIAB do estado onde está sendo demandada da região, né? Porque tem estado que tem mais de uma, né? Eu acredito que isso é muito também por conta do seguro, né, que existe dentro do financiamento, né? Que no caso, se tem algum problema, o banco ele tem que arcar, né? Então, não só isso, sabe, Diego? É porque o que acontece? Você, quando entrega uma obra, você tem um período de garantia sobre aquele imóvel. Né? Então, o banco ele não deve se responsabilizar. E o que a gente tem visto é que o banco recebe ações em massa de muitos construtores aí irresponsáveis. Os caras constroem de todo jeito, qualquer coisa. Aí, quando começam a aparecer os problemas, os caras somem, muda de empresa, botam a empresa no nome de outra pessoa e tal. E aí o banco depois fica com a bomba. Então, se tiver esse canal de reclamação, né, muitas vezes o cara ainda está construindo outra coisa ali, aí o banco retém tudo, aí o cara às vezes tem até interesse de ir lá resolver, porque geralmente é uma coisa simples ou não, enfim. Isso é legal. Ou seja, para começar a nossa live, se você faz merda, você vai pegar. Não vai durar muito. Na verdade, é um gancho muito bom para a gente falar o seguinte, Diego. Se você está nessa área de construção, se você é engenheiro, se você, de fato, já está investindo de alguma maneira, você tem que ter o mínimo de conhecimento sobre as principais manifestações patológicas. Porque, veja bem, você levantou uma questão aí totalmente específica do caso de Vinícius, mas levou a outro ponto muito interessante que o pessoal, muita gente não sabe. Eu vou voltar aqui, que entrou até a Aline, entrou outras pessoas perguntando se perderam muito. Quando você demanda um financiamento, vai para um credenciado, e esse credenciado, essa matrícula vai estar vinculada, a matrícula do seu imóvel vai estar vinculada a esse número de OS, vai existir sempre, e ela vai ficar 6 meses. Então é o seguinte, você não pode ficar simplesmente na mão, à mercê do que um fiscal fala. Aí eu acho que muita gente, vai concordar comigo aqui, que estiver acompanhando no YouTube, que constrói há mais tempo. Tiago, eu já vendi essa casa, já construí essa casa por umas 10 vezes, já vieram 10 engenheiros diferentes, e cada engenheiro me falou que era uma coisa e eu estava errado. E então, toda vez eu ia, acertava e pagava um financiamento, e aí acertava, fazia um retrabalho, pagava o financiamento, para não perder esse período de 6 meses e demandar para um outro fiscal. Você entende? Então, assim, um dos primeiros pontos
que o Luiz falou bem aí, conversando, a gente estava batendo um papo antes da gente iniciar a live, era da importância de qualquer pessoa que esteja dentro da cadeia de construção civil ter o conhecimento mínimo sobre as manifestações patológicas. E aí eu queria que o Luiz falasse um pouquinho quais os tipos, os tipos de profissionais que estão envolvidos, que precisam ter esse conhecimento de manifestações patológicas e o porquê em cada um deles. Tem projetista, tem... Então, cita aí para mim alguns exemplos que a gente estava discutindo. É exatamente isso. Hoje em dia a gente acha que vai construir uma obra, Diego, e aí depois vai acontecer tudo às mil maravilhas. E ainda mais tem um outro problema. O cara que está comprando também, Diego, pensa que aquilo ali vai durar agora pela eternidade, ele não precisa fazer nenhuma manutenção, enfim. Exato. E, pô, a gente muitas vezes faz toda a manutenção, né, preventiva, corretiva, num carro, pô, que custa 40, 50 mil, aí às vezes a gente compra um imóvel ali de 300, 400, 500 mil reais e não quer fazer nada no imóvel. Então, por que que todo profissional tem que entender um pouco de engenharia diagnóstica, né, de patologia das construções? Porque, primeiro, se você trabalha com projeto, você não tem a mínima noção da quantidade de vício construtivo oriundo de incompatibilidade de projeto fora de norma, de projeto mal feito. Então, Diego é um cara que levantou a bandeira aí, um dos primeiros que eu conheço, do BIM, e que é uma ótima ferramenta para minimizar esses problemas de projeto. Hoje em dia, Diego, a gente fala que de diversas pesquisas aí já realizadas, cerca de 40% dos vícios construtivos são oriundos de problema de projeto. Então, assim, é muita coisa. O projeto é hoje essencial. Então, por isso outra que coisa... vocês sempre analisam, né? Tipo, por isso que você vai dar a entrada num financiamento para construção, vai chegar para vocês perfil, projeto e memorial descritivo, né? Pois é. E Então, é já ótimo. por isso que quando você fala que construções financiadas, por que construções financiadas hoje, Diego, está mudando o cenário da construção no nosso país? Não só porque é muito mais barato, como você fala sempre, não só que é uma ótima opção de financiamento para o cliente, mas, gente, todos os meses, né, ali no decorrer da obra, vai tá um engenheiro lá do banco fazendo uma vistoria. Todos os projetos são analisados e na vistoria a gente vê se esse projeto está sendo executado. É totalmente diferente de você comprar uma obra nova, uma casa nova, toda maquiada, que você não tem a mínima noção como é que foi a fundação, como é que foi os elementos estruturais. Às vezes está com a capa linda, mas por dentro não serve para nada. E aí, quando você está lá depois de 6 meses, um ano, começa a aparecer um monte de problema. Então, a opção de você fazer o financiamento da construção tem todos esses benefícios também, Diego, entendeu? Eu acho que isso é um dos pontos agora também, pensando nas pessoas que trabalham com isso, de um ótimo argumento de venda, entendeu? Porque ele tem que falar isso para o cliente, vai dizer, olha, a sua construção, ela vai ser fiscalizada, não é por mim, não. São por engenheiros da Caixa, pessoas que estudaram para isso, todo mês eles vão estar aqui conferindo. Inclusive, se você não souber nada sobre construção, fica tranquilo, porque tem especialistas que vão vir assegurar que aquele seu dinheiro está sendo bem empregado. Ou seja, vão impedir que eu faça besteira. É diferente você comprar uma casa que é mais cara, que já está pronta e que pode estar maquiada. Você não conhece alguém que já comprou uma casa assim? O cara vai dizer, conheço. Pois é. Vai Exatamente. pegar em bomba. E, tipo, depois que tá feito, acabou. Se você entrou no financiamento, um abraço. Não pode Cara, dizer, pô, depois eu me arrependi, entendeu? prepara uma aula aí com os engenheiros 50K, a gente precisa passar isso para eles, né? Muitas vezes quer abordar a venda só pela questão financeira, mas Do preço, também do tem preço. essas questões, entendeu? Isso é muito importante que eles entendam e passem para o cliente, exatamente como você está falando. Então, Outro se você é ponto, projetista... pessoal. Pois não. Me diz só um negócio que é uma dúvida assim que o pessoal pergunta muito e que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando. Na construção financiada tem aquela questão das medições, né? E as medições elas estão atreladas à liberação pelas vistorias que vocês fazem. O cronograma para estabelecer também, Isso, viu? né? O cronograma da PFUI, você vai lá, assegura que está feito e vai sendo liberada a verba. Tudo bem.
Vinícius, ele estava comentando com o pessoal, comigo, que ele praticamente hoje ele faz o número mínimo de medições possível, porque ele entra com capital próprio, ele toca a obra, independente da PFUI, porque ele já tem o recurso para aquilo, e depois o fiscal só vai lá conferir e vai liberando, e ele vai meio que recebendo retroativo. Eu quero. Isso é comum vocês estarem vendo hoje no Brasil, sei lá, isso tem alguma implicação junto à Caixa? Porque ele falou que cada medição você paga, né, R$ 400. Tem um pedido mínimo de medição? Não tem? Como é isso aí? Porque é algo que acaba impactando também, né? Diego, eu não sugiro fazer, sei lá, uma ou duas vistorias por conta disso tudo que eu acabei de falar, né? É importante que a gente consiga visualizar se o cara, sei lá, impermeabilizou as fundações, porque o programa exige que você impermeabilize a fundação e mais 3 primeiras fiadas da alvenaria. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que eu chego lá no imóvel, primeira vistoria de medição, chego lá, a casa já está com toda a estrutura pronta, a alvenaria e já tudo revestido, vamos supor, tudo rebocado. Então, ali passaram etapas importantes que a gente não conseguiu visualizar. Eu entendo que talvez financeiramente ali para o Diego valha mais a pena, mas para quem não tem tanto recurso próprio disponível, Diego, eu já acho que não é tão interessante. Imagina, em vez de eu tocar uma obra, 2 ou 3, e ter que levantar um capital muito grande para poder fazer poucas medições, que tal se eu fizesse 10 obras ao mesmo tempo, fizesse medições rápidas para poder manter um caixa, né? Ter um fluxo ali, entra sai rapidão, entendeu? Então, eu já vejo que para esse cara que não tem tanto recurso próprio, o contrário, eu já acho melhor ele fazer muitas, isso vai elevar a qualidade da obra, teoricamente, principalmente se ele não tiver tanta experiência assim como o Vinícius tem, que ele já sabe ali como construir, e isso vai garantir, né, que também tem um fluxo de caixa maior. Em relação ao projeto que a gente estava falando, que foi o primeiro ponto que tu levantou, eu dou a entrada, mando minha PFUI, mando meu projeto, mando meu memorial. Bacana, tu vai lá fiscalizar agora. Já passou pela parte da engenharia, tu aprovou, né? Fez, bacana, esse projeto, essa PFUI realmente vale, o preço dessa casa vai ser isso mesmo, vamos para cima, ok. Aí tu chega lá na obra, o projeto não tá como deveria. E aí, tipo, uma parede não tá no local, o banheiro não tá no lugar, enfim, o cara quis mudar. A gente sabe que não é para fazer, ok, mas se fizer, o que acontece? Quais são as repercussões? Porque Não, uma coisa é eu falando com o Vinícius, outra coisa é falando com o fiscal. E aí, tipo, o que acontece na verdade? já responda também a dúvida aqui de uma das participantes aqui, perguntando se a gente confere os projetos no momento da vistoria. Depende da atividade. Se for avaliação imóvel pronto, a gente vai conferir projeto, não necessariamente. Mas nesses casos que é de financiamento, construção que o Diego está falando agora, a gente confere sim todos os projetos que estão lá. E é nesse momento que a gente identifica se existe uma falha do projeto que foi aprovado para o projeto que está sendo executado. E aí, Diego, muito a gente fala, já na parte introdutória, sobre manifestações, que a gente não se retrata apenas anomalias, falta de impermeabilização, trinca, fissura, não é isso. É muito mais abrangente, é análise de projeto, infraestrutura, recuo, tudo isso aí tem um comparativo que você pode ser um excelente projetista, mas você não tem o conhecimento legal, de legislação federal e da própria normativa do banco, para poder aprovar os imóveis, e você vai ficar a hora todinha remoendo e nunca finaliza esse processo de análise aí, você vai perder seu cliente. Então, Diego, deixa eu te mostrar um exemplo. Desculpa, Tiago, o projeto só para complementar. Quando você se depara com uma situação como essa, Diego, você conferiu o projeto e viu realmente está fora do que foi aprovado, você, como engenheiro, deve fazer a comunicação, não libera o valor de medição financiada e manda para reanálise esse projeto. Porque essa ampliação, por exemplo, ele fez uma ampliação e alterou o recuo, ou então aumentou, só o aumento da área construída lá já impacta financeiramente, concorda? Então, o valor inicialmente que foi aprovado já pode não ser mesmo aprovado em cima do teto lá que tem um programa dentro daquele município. Então, tem que passar por uma reanálise. Então, a ideia de projetar antes e deixar tudo alinhado e executar exatamente como foi. Depois do financiamento, se você quiser fazer ampliação, botar uma piscina,
Você faz o É que você até quiser. melhor para a Caixa, porque vai valer mais o bem, né? Exatamente. No destruindo vai valer mais. Mas então, no caso, na prática, eu mandei um projeto, aprovou, assinou o contrato, vai construir, tá diferente, você vai brecar Isso. o dinheiro e vai para reanálise. Essa reanálise paga de novo ou não? Paga. Provavelmente deve fazer o pagamento do mesmo valor da taxa inicial. Mas tem o Aí seguinte, Diego, no é que vai para importante você entender. reanálise eu posso ajustar, no caso, mas tipo, mas Pode, foi pode, né? É porque é o pode. seguinte, Diego, o procedimento correto é o seguinte: quando eu chego na obra e identifico que tem alteração, existe dois tipos de alteração. Tem alteração significativa e se Uhum. ela não for significativa, o que acontece? O que seria um exemplo de alteração significativa? Eu cheguei lá, a área está maior. O cara está fazendo um puxadinho. Ele fez uma casa de 2 quartos no projeto e eu chego lá, o cara está já executando um terceiro quarto. É alteração significativa. Então, eu vou colocar lá no meu RAI, que é um relatório que a gente apresenta para o banco, eu boto uma observação. Projeto alterado, solicitamos que seja enviada nova documentação para análise, para saber se aquele terceiro quarto está, né, coerente. E E exemplo volta para o exemplo de mesmo engenheiro alteração. credenciado que analisou o primeiro, provavelmente. Isso. Um exemplo de alteração não significativa. Por exemplo, o cara tinha piso cerâmico e aí ele botou um porcelanato. Por exemplo, ele elevou o padrão construtivo, ele elevou, né, melhorou a qualidade da construção. Então, nesse ponto, eu não preciso solicitar que o cara mande para uma reanálise, entendeu? Sei lá, tinha uma janela aqui, aí o cara, não, eu mudei a posição da janela 30 centímetros para o lado. Pô, não preciso fazer uma alteração de projeto, porque a ideia do banco também é minimizar a burocratização, né? Tentar deixar o processo célere e não ficar aquele, né, tudo o cara pede documento. Imagina, o cara chega lá, o fiscal, não, tá, você fez essa alteração, eu quero que você mande seu responsável técnico elaborar um documento para me mandar, não sei o quê. Então, isso o banco não tem interesse nessa morosidade de ficar aumentando a burocracia. Diego, eu só queria te mostrar aqui uma coisa. O Vai pessoal lá. deve estar aí ansioso para ver vícios construtivos. Eu vou dar um exemplo aqui que você pode rir, mas é um caso real. Veja o cuidado que o cara tem que ter, Diego, muitas vezes, de quando você vai construir, principalmente em ruas não pavimentadas, Essa certo? foi pra A lascar. gente tem que lembrar que essa rua, ela no futuro, ela tende a ser pavimentada um dia. Então, o que acontece? Veja por essas linhas tracejadas aqui, qual era o nível original da casa, e depois que pavimentou a rua, o cliente começou a ter problemas com, vamos dizer assim, enchentes dentro de casa, e aí o construtor fez, porque a drenagem estava entrando para a casa dele, né? A contribuição de água de chuva. Então ele elevou o nível da calçada, mudou todo, elevou o nível do muro, ó. Vê lá o que ele fez. Ele pegou o portão, elevou o portão e subiu 2 fiadas de tijolo, ó. Tá vendo aqui, ó? Botou uma rampinha aqui, então assim, dessa forma ele impediu que a água da rua entrasse na casa dele. Sendo que isso também faz com que a casa dele vire uma piscina. Olha as imagens aí de quando chovia na casa desse cara. É impressionante essa daí. Loucura. Essa é impressionante, velho. É Veja o rata. nível da água que entrava, que ficava dentro da casa. Aí a gente pode estimar o quê? Uns 30, 40 centímetros de água dentro do imóvel. Então, será que esse não é um erro passivo de ser pensado, né? Não tem a possibilidade de pensar nisso antes? Na Pô, eu etapa sei de que a rua está projeto. ali sem pavimentação, pô, eleva o nível da tua casa, porque um dia vai passar uma pavimentação ali. Então, coisas desse tipo foi que a gente condensou nesse curso que a gente está formando aí com você, os principais problemas que a gente identifica, Diego, desde a parte de documentação, você estava dando exemplos aí do que gera problema lá de projeto, o que dá problema na PFUI, quais são os documentos que eu tenho que ter, o que o fiscal vai me pedir, quais são os documentos mínimos na primeira vistoria. Será que está todo mundo ligado para não ter que demorar o reembolso? Às vezes o cara já está com a corda no pescoço, desembolsou tudo lá na obra, aí quando o fiscal chega lá, ô amigão, cadê o alvará já de construção, já está ok? Não vi lá no processo, o cara, porra, o alvará, esqueci.
Então, assim, a gente condensou os principais problemas, desde a parte de documentação até a parte da construção, partindo da fundação até a cobertura. Simples assim. Todos os sistemas, pelo menos um exemplo, talvez São ali o quantas item mais etapas, mais ou problemático. menos, Luiz? Cara, são mais de 10 etapas. Se a gente for falar aqui, ó, fundação, estrutura, piso, Quadria, alvenaria, esquadria, instalações elétricas, instalações instalações hidráulicas, sanitárias. instalações sanitárias, drenagem. Certo. Mas esses são os tópicos que vocês fiscalizam, mas não é nessa ordem necessariamente que eu vou pedir medição, não é isso? Não. Não. Mas o que eu quero que todo o profissional envolvido em construção civil entenda é o seguinte, cara, eu estou executando minha fundação, eu estou contratando um projeto estrutural. O que dá merda? O que dá problema? Pô, eu estou vendo lá que todo mundo geralmente não faz uma boa impermeabilização das fundações ou até não impermeabilizam. Então, cara, eu tenho que tomar mais cuidado com isso, fazer uma boa impermeabilização, porque senão vai dar infiltração ascendente nas minhas alvenarias. Vou mostrar uma imagem aqui para você ver o que é uma infiltração ascendente problemática, e aí teu cliente vai ficar enchendo o saco lá, ligando para você todo o período de chuva. Cadê? Mostra aí. Aqui, ó. Opa. Então, basicamente, deixa eu só ver se eu estou entendendo. Dentro do treinamento, você vai falar sobre esses 10 tópicos, vamos dizer assim, que são essenciais, e o que eu preciso tomar cuidado com cada um desses tópicos para não vir a ser reprovado. E não é nem questão de só ser reprovado, mas também pensando na minha empresa, pensando no cliente, para que ele não venha a ter problemas, não é isso? Exatamente. Eu estou mostrando aí uma imagem de um Infiltrar. baldrame bem impermeabilizado, tá? Isso. Quando Uhum. você não faz, veja esse móvel aqui, Diego, que a gente fez uma vistoria. Toda a alvenaria, o perímetro dela todo estava com problema de infiltração ascendente. Caraca. Entendeu? Manifestação típica de falta de impermeabilização nas fundações. E não era só nas paredes de fachada da parte externa. Toda a parte interna das paredes, e você vê aí que o próprio morador tentou resolver de alguma forma, e esse caso aí, eu já fui por um problema que ele já tinha entrado com ação contra o construtor e contra o banco. Eu fui lá para tentar defender o banco, entendeu? Era isso que Então, eu ia perguntar, tipo, tu foi fazer o que aí, velho? A gente não, vai cara, como quando eu assistente atuo na toda. área, eu não presto serviço para o banco só na área de avaliação de imóveis e de vistoria, não, Diego. Eu consegui, para você ter ideia, nesse último edital, eu mandei mais de 37 atividades. Então, dentre Certo, elas, a área de perícia. Então, eu tenho certo, que atuar também em defesa do banco. certo. Mas aí no teu caso, o que é que acontece? Tipo, é nítido aí, tu vai botar no laudo que o construtor errou, né? No caso, tu vai jogar, vai Exatamente, mostrar exatamente. tecnicamente a culpa é do construtor, é isso? Isso. Eu A faço uma gente, peça técnica mostrando para o banco, em defesa do banco, que o banco vai pegar essa minha peça técnica e vai anexar na contestação dele para o juiz. E aí vai estar dizendo lá, senhor juiz, isso aqui se trata de um vício claro de construção. O banco ele é apenas um órgão que emprestou o dinheiro para o morador. O responsável por isso aqui, quem tem que responder por esse dano, é o construtor. Tira o banco dessa ação aqui, que ele não tem nada que se responsabilizar por isso. Então me diz Basicamente uma é isso. coisa, vamos supor aí, falando na prática, tem Lorival aqui, que é nosso aluno. Ele construiu essa casa, não tomou esse cuidado com a impermeabilização. Beleza, passou um ano, passou dois, deu esse problema. O cara, então, na verdade, o cliente, sabe que também é instruído por um advogado, o advogado vai dizer, olha, tu não adianta só falar com o Lorival, entra logo contra a Lorival e contra o banco, porque aí o negócio vai rodar mais rápido. Ok, então o banco vai te chamar para fazer um laudo em defesa dele, entendi. E aí, em seguida, na prática, a Lorival vai ter que pagar, a Lorival vai ter que consertar, a Lorival vai ser processado. De qual forma? Quais são as repercussões para o engenheiro, para o arquiteto? O que vai acontecer agora na cabeça desse cara aí que fez essa merda? Quando a gente atua nesse tipo de atividade, Diego, de perícia para o banco, existem diversas possibilidades. Lembra que eu falei do canal de olho na qualidade? Aham. O Lorival ele pode mandar um documento para o banco dizendo assim, naquele exemplo que eu falei lá do início,
eu tive lá no imóvel do senhor José e verifiquei que não se trata de vício construtivo, é falta de manutenção. Não tenho nenhuma providência para tomar e peço que seja retirado o meu nome o quanto antes da negativação. Aí ele vai apresentar para o banco. O banco vai falar, pô, quem está falando a verdade? É vício, não é vício? Credenciado, vai lá no local e verifica se é vício construtivo ou não. Se eu chegar lá e identificar que é vício construtivo, eu apresento para o banco vai falar, Lorival, você tem que ir lá, se você não for, vai continuar negativado aqui. Esse é um exemplo. Outra possibilidade é essa parte do âmbito judicial que eu te falei. Às vezes o cara não fez o de olho na qualidade, ele optou por contratar um advogado e já meteu o Lorival na justiça. E aí o advogado muitas vezes fala assim, pô, o Lorival não tem dinheiro para te pagar não, cara, é melhor tu entrar, além de entrar com o Lorival, bota a Caixa também no meio, porque aí a Caixa vai tentar te pagar. Então, é esse caso que eu citei, que eu fui lá para defender a Caixa. Aí existem Entendi. outras opções, E como, aí por exemplo, a é questão de uma dor de seguro. cabeça gigante nas duas situações, né? Dor de cabeça sempre é Demais. dor de cabeça, bicho. Por isso que a gente tem que treinar e difundir esse conhecimento para que se evite os vícios construtivos, porque os danos, Diego, são assim irreparáveis. Muitas vezes você vai quebrar na primeira situação. É verdade. Exato. Então, só para fechar o raciocínio, ele tem que ir lá, ele vai ter que resolver. Ou por bem, através da Caixa, vamos dizer que extrajudicialmente, né, internamente, no âmbito interno da Caixa, ou ele vai ter que resolver juridicamente aí por parte do setor judiciário. E, tipo, agora eu tô curioso de verdade. Porque Vai, isso é uma manda. coisa muito séria, pô. Isso é uma parada que, tipo, muitas vezes o consultor vai se deparar com a situação que ele não vai ter o que fazer, não vai saber como resolver, né? Porque beleza, que vocês estão. Uma coisa é você estudar, você saber como construir, outra coisa é você resolver um problema. Então, tipo, o que acontece muitas vezes, Luiz? Chegam construtores a dizer, ó, Luiz, não sei se pode, né? Eu não sei o que fazer, contrata como consultoria. Vamos falar agora na prática para os caras que estão aí, que se depararem com a situação como essa. O que é que ele faz? Diego, tu lembra que eu falei que o projetista ele é importante entender de patologias, o construtor também. E se você quiser atuar nessa área, precisa mais ainda. Existe uma demanda enorme no mercado aí de empresas que está nessa situação em busca de alguém que possa defendê-lo tecnicamente nessa área de patologia, entendeu? E o que eu vejo é que pouca gente sabe. Então, a gente tem que continuar levantando essa bandeira para que o pessoal tente melhorar a qualidade das construções. Lembre, são 5 anos que é o famoso período de garantia, ou seja, é o tempo jurídico que aquele teu cliente ele pode reclamar. Meu amigo, 5 anos, velho, são 5 invernos. Imagina aí, velho, se tu não fez Demora demais. impermeabilização direito na tua casa, passar 5 períodos de chuva. Se for E numa região financiamento fria, são é 30 pior anos. ainda. E aí, bicho? Pois é, cara. Será Como que que é tu feito tem que, tu tem 25 que anos? executar, contratar Zezinho ali da esquina para executar a tua obra? Tu não pisa nem na tua obra. E tu tem que só rezar, velho. Tem que rezar muito, porque se tu acreditar em Deus, se tu não se for ateu, tá lascado. Mas me diga uma coisa, isso é um outro ponto que tu falou, o período de garantia são 5 anos, o financiamento são 30. Vamos supor que passou aí 10 anos e teve aquele problema, aquele vício construtivo, o cara vai querer entrar contra a Caixa do mesmo jeito. Ele pode entrar, 5 anos é o período de garantia, onde se estima que dentro desse período é mais provável que seja um vício construtivo a uma falha de mau uso ou manutenção que seria proveniente do usuário, entendeu? Aí, nesse período de 5 anos, se ele identificar algum vício oculto, ele pode solicitar o refazimento ou, quiçá, ver a questão contratual, Uma rescindir a indenização, né? questão rescindir a questão contratual ou uma indenização, porque é algo que ele era um vício, por exemplo, debitório, que ele, se ele soubesse da ocorrência desse vício que estava oculto, ele poderia não ter comprado, aquisicionado aquele imóvel ou ter negociado, barganhado o valor dele. Beleza, eu vou ter que me deparar com uma situação que eu todo ano eu vou ter que fazer uma impermeabilização aqui no canto da parede porque ele não fez a impermeabilização da fundação. Então, beleza, eu quero 30 mil a menos aí, vai vender ou não vai? Então, são situações dessas que ele é possível descobrir nesse período de garantia, e aí entre os 5 anos. Agora, existem, isso a gente fala também,
existem prazo de garantia, existe vida útil de projeto. Prazo de garantia é um termo legal, judicial. E vida útil de projeto é o que a gente deve focar. Você como profissional, engenheiro, arquiteto, que deve focar em saber até quando vai esse sistema deve estar atuando e é de excesso de sua responsabilidade. Muitos dos sistemas, ele já pede a garantia, por exemplo, em período inferior a 5 anos. Por exemplo, fechaduras de portas. Fechaduras de porta quanto ao funcionamento é 1 ano. Se ela começar a emperrar lá, não é obrigatório que o construtor vá lá fazer o troca. Mas, para isso, é de suma importância que, como o Luiz falou, um documento que é obrigatório e nem sempre se prezam aqui a entregar, o manual de uso e operação, toda construtora deve fornecer ao usuário, para ele saber como ele deve cuidar dos bens em cada situação e até quando é direito dele e até quando é dever dele. Então, ele dever dele fazer pintura para garantir o desempenho do imóvel, a garantia dele contra a fissura, forro de gesso. Diego, você tem noção. A gente viajando aí nas vistorias da gente, me confirme se é mentira, Luiz. Nessa ocasião, você estava comigo. A 300 quilômetros da cidade da gente aqui, o cara estava conversando comigo, dizendo que ele estava, bicho, todo de cabeça quente com essa minha cliente, porque faz 8 anos que eu vendi esse imóvel. Foi 8 ou foi 6, Luiz? Acho que foi 8. Acho que foi 8 mesmo. 8 anos que eu vendi esse imóvel, eu já troquei esse forro de gesso dela 2 vezes. Isso depois do período, a hora todinha. E ele não sabia que, pelo próprio manual, 2 anos, pequenas fissuras que acontece a acomodação em forro de gesso, já perde o prazo para ele solicitar reclamação, é manutenção mesmo do imóvel. Então, assim, muita coisa, mas muita coisa a gente precisa ter conhecimento. Não é quando a gente fala sobre conhecimento de manifestação patológica, principais vícios, a gente tenta encontrar um nome mais adequado, porque não é só isso, não é só o problema, como repito, não é problema da infiltração da trinca, é problema de projeto, é problema de compatibilidade, é problema de conhecimento de norma de desempenho, que entrou em 2013, pouca gente conhece. Então, é um apanhado de situações que a gente tem que focar naqueles principais. Não vai ficar doido, não consegue decorar todos os tipos de normas, todos os problemas que podem acontecer. É focar nos principais, que a gente já conseguiu catalogar, para realmente, dentro desses principais, a maior possibilidade de você evitar os erros vai ser bem maior, né? Vai ser grande. Pessoal, tem algumas pessoas que falaram sobre um tópico aqui que a gente estava comentando mais cedo, em relação ao manual de edificações. Luiz, explica um pouco o que é esse manual de edificações para a galera entender e depois aquela proposta que a gente está pensando em trazer para os alunos. Fiquei com vontade quando você estava comendo pipoca, a mulher chegou com pipoca aqui, mas eu vou deixar aqui para comer depois. Seguinte, pessoal, não tem como eu falar de manual de uso, operação e manutenção, Diego, sem fazer uma breve explanação aqui sobre a norma de desempenho, mas eu prometo que não vai ser chato nem vai ser longo. É o seguinte, a grande novidade que a norma de desempenho trouxe, que entrou em vigor em 2013, como o Thiago falou, é que ela deixou claro, Diego, as responsabilidades de todos os envolvidos. O que é de responsabilidade do incorporador, o que é de responsabilidade do construtor, o que os fornecedores e os fabricantes também têm que apresentar de responsabilidade, né? Quais são os parâmetros que eles têm que atender. E, além disso, o projetista também tem que fazer os projetos para que atenda aquela vida útil exigida dentro da norma de desempenho. E aí, velho, a grande diferença. Qual a obrigação do usuário? Meu amigo, até pouco tempo atrás, todo mundo achava que qualquer problema dentro de uma obra era obrigação do construtor. Aquilo que a gente estava falando, o cara entregava uma obra para o cara, daqui a 15 anos estava o cara ainda ligando para o meu amigo, tal, aqui minha caixa de gordura está entupida. O cara, meu amigo, você tem que fazer manutenção, meu irmão. Então, a norma de desempenho, o que ela preconiza, Diego? Você, construtor, tem que desenvolver um manual, onde esse manual vai passar as orientações de uso, de operação, ou seja, como é que funciona tudo dentro daquela casa, e como é que ele vai poder fazer a manutenção. Ou seja,
Quando você compra um carro, você tem claramente lá qual o período de quanto tempo você tem que trocar óleo. Então, qual é o tempo que eu tenho que limpar a minha caixa de gordura? Eu tenho que informar para o meu cliente. Para poder... eu posso, sei lá, eu gosto de lavar a casa, o pessoal gosta de lavar o banheiro, joga aquele monte de balde d'água. Eu posso jogar balde d'água e lavar a casa toda? Será que minha casa toda ela é impermeabilizada? Não, não é. Não pode lavar a casa jogando balde d'água. Não pode. Eu preciso informar isso para o meu cliente. Tem uma bancada de granito, tem uma bancada específica, um piso porcelanato. Qual o produto que eu posso aplicar? E depois disso que está manchado, vai ter que trocar todo o piso. Já foi fazer perícias em caso desse aí que o cara manchou todo o piso dele e ele quis trocar todo o piso da casa. Aí percebeu-se que realmente foi o produto que não foi utilizado. Aí agora o construtor se deu mal. Mas o construtor se deu mal também que ele não tinha apresentado o manual, velho. Não tinha manual nenhum. Era isso que eu ia falar. Se não entregar o manual, como é isso? Tipo... Aí é onde tá o pulo do gato, que sempre tem que ter um pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte, Diego. Se você... Veja bem, geralmente o consumidor já tem razão na parada. Todo mundo já tem um pré-conceito de achar que todo problema na construção é de quem? A responsabilidade do construtor. Aí o cara vai lá, faz uma reclamação, o juiz olha assim, pô, coitado, tá realmente todo problemático o imóvel do cara. Quando chega lá, o advogado, ou então se o cara me contratar, Diego, para ser assistente técnico no processo dele, a primeira coisa que eu vou botar lá com letras garrafais em vermelho desse tamanho na primeira página, para o juiz é dizer assim, é obrigatório desde 2013 entregar um manual de construção, de uso e operação. Foi entregue? O cara já começou errado, meu amigo, porque eu vou alegar que, primeiro, um cliente que compra uma casa, por exemplo, pelo programa Minha Casa Minha Vida, o programa ele já preconiza que o usuário, o mutuário, ele não pode ter tido nenhum imóvel antes. Ou seja, é a primeira vez que o cara está tendo um imóvel na vida. Tu acha que o cara sabe que tem que limpar a caixa de gordura? Que tem que limpar a caixa d'água? Que não pode jogar água na porta, que é de madeira? Então, ele não sabe. Então, o juiz vai entender que aquela pessoa ela é hipossuficiente, ele não tem conhecimento técnico e a obrigação era sua de apresentar um manual. Você não apresentou, meu irmão, você já está 200 passos para trás. Então, se o construtor hoje quiser minimizar, né, essa questão, o primeiro passo que ele tem que fazer é desenvolver um manual de uso, operação e manutenção e entregar para os seus clientes. Ou seja, isso é uma forma de te resguardar em relação a problemas futuros. Né? E não só resguardar na palavra, né, Diego? Porque se eu faço um manual bem feito, eu, quando entrego as chaves para o meu cliente, eu dou uma folheada lá nos principais pontos. Olha, tem uma parte aqui que eu falo das coisas que, se você fizer, você perde a garantia. Ó. Se você colocar uma criança sentada na bancada de granito, vai quebrar, e aí é responsabilidade sua. Ó, tem que fazer a manutenção de tanto em tanto tempo, senão perde a garantia e tal. Então, quando você faz uma explanação breve, né, você explica tudo para o seu cliente, fala, ó, quando der um problema na parte elétrica, tem aqui uma parte voltada para isso. E tem uma outra coisa, Diego, que quase nenhum construtor faz, mas eu vou falar agora e todo mundo vai se identificar. Quem é que executa a instalação elétrica na tua obra? É a tua equipe ou você terceiriza? Quem é que executa a parte hidráulica? É você ou você terceiriza? Quem faz a pintura? É você ou você terceiriza? Então, uma obra, geralmente, ela é feita de terceirizações. Por que só você que se responsabiliza? O manual ele permite você colocar uma parte lá no final de todos os profissionais que trabalharam ali na obra. E aí, quando você for contratar o eletricista, você fala com ele o seguinte, você assina o contrato e fala, ó, amigão, estou te empreitando aqui a parte elétrica, mas eu me dá aqui teu telefone porque você tem que dar garantia do teu serviço. Então, quando o cliente me ligar atrás de resolver problema elétrico, eu vou dizer, ó, lá na última página do manual tem o telefone do eletricista, liga para ele. Entendeu? E isso você acaba compartilhando a responsabilidade da obra, porque de fato não foi você quem executou. Isso já aconteceu comigo, já tive projeto meu de reforma de apartamento, tava disparando DR o tempo inteiro, não tinha nada no apartamento, disparava DR do nada, os caras ligaram errado. E aí eu fui na construtora, disse, olha, fui falar com o engenheiro do prédio, né? Opa, tudo bom? Tá disparando DR, eu ligo uma furadeira, o meu funcionário dispara o DR.
E aí ele disse, só um minuto. Ligou para a empreiteira, vieram os caras da parte elétrica, ele só ficou olhando. Os caras resolveram tudo e lavraram. Inclusive, até eu me lembro que eu fiquei, tava até comentando que deu uma treta porque os caras não eliminaram. A resolução dos caras foi o quê? Tirar o DR. Tipo, ele tirou o DR do circuito da sala, por exemplo. E em vez do cara resolver o problema, ele desligou. Ele tirou o circuito, entendeu? É de E segurança. aí depois eu fiquei pensando, tipo, pô, eu vou assinar essa merda desse projeto. Se der algum problema, a culpa é minha, a culpa não vai ser desse cara. Entendeu? Então, enfim, isso já é uma outra repercussão, mas isso que vocês falaram da responsabilidade compartilhada, aí eu ia te perguntar mais a fundo. Se tiver depois mais na frente um problema, o que acontece, Luiz? Aquele empreiteiro também vai ser acionado juridicamente para ir lá, ele também pode ser acionado juridicamente para ser responsável ali pagar também. Ou, já viu acontecer isso ou não? Ele vai ser um corresponsável, digo. Vou dar um outro exemplo para você ver como é fácil de entender. Eu fui acionado por um cliente que reclamou que todo o piso cerâmico está com problema. Ele desplacou todo. Vamos dar um exemplo aqui, por uma manifestação aí, sei lá, expansão por umidade, que é bem recorrente, e depois a gente pode conversar sobre isso. O construtor tem sim que responder por isso, apesar de ser um problema do material. Aí o que o construtor vai fazer em seguida? Ele entra com uma regressiva, com uma ação depois contra o fabricante para depois ser indenizado. E isso você pode se aplica também no caso de terceirizações. Você, quando é acionado, você pode chamar outros responsáveis para responder com você. Entendeu? Uhum, Então, você pode uhum. chegar lá, olha, eu gostaria que a empresa fulaninha de tal, ou então o responsável técnico fulano de tal, também fizesse parte do processo, visto que conforme esse contrato que eu assinei com ele aqui, ele foi quem executou a parte lá. Então, apesar de eu ser o responsável principal, porque foi eu quem vendi a casa, mas ele deve responder solidariamente ao processo também. Diego, falando em relação a esse caso da cerâmica e levantando a questão de problema de material, e é uma das responsabilidades compartilhadas, dos envolvidos, é o fornecedor do material. Ele tem que garantir o desempenho do material. Então, tem um caso que eu fui contratado aí como assistente técnico pelo proprietário, que eu vou apresentar compartilhando a tela aqui para vocês, que é muito interessante também. Olha a situação desse imóvel aqui, que a gente se deparou, tá? Foi ainda não. Abrir agora. Tá tendo que liberar aqui. Tem que liberar? Não, tá liberado. Compartilhar a tela. Ele tá pedindo, permite que o Zoom compartilhe sua tela, abrir preferência de segurança, privacidade para conceder acesso. Bom, não está conseguindo aqui não, liberar por aqui não, acho que é consideração de segurança da nova instalação do Mac. Luiz, se tu que tiver aí aberto, é aquele caso lá da cerâmica lá que tá todo desplacado no meio, você consegue lá? Posso tentar aqui. Tenta abrir. Mas, cara, Diego, foi uma chuva de problemas, e isso aí tudo por expansão de umidade, foi comprovado, o perito, eu fui assistente técnico nesse caso, e aí a peça, o que acontecia? Toda a cerâmica foi aplicada tanto em piso quanto em parede. O descolamento logo na entrada era totalmente evidente, eram placas caídas e outra pendente caiu, eu não podia nem tocar na parede, isso o cara estava vivendo já há 2 anos nessa situação. Eu entrei no primeiro passo no imóvel, toda a cerâmica, ela embuchava. Eu tenho um vídeo aí que eu estou querendo que o Luiz compartilhe para mostrar. Então, ela craqueava, quebrava tudo. Ela tinha esse problema de absorver muita umidade e ela deformava. Então, ela deformava e descolava do substrato. Então, a casa inteira do cara, eu não estou exagerando, não, a casa inteira do cara precisou ser trocada. E nessa ação realmente foi comprovada que a falha foi do fornecimento do material e tinha ela no ensaio de expansão por umidade foi feito na universidade, no laboratório, realmente ela absorveu muito mais do que seria necessário. Tu está conseguindo abrir? Está no curso de patologia mesmo, Luiz?
Não, Thiago, eu não estou encontrando, não. Eu encontrei uma outra coisa aqui que eu queria mostrar. Mas manda, depois, então, encerrar enquanto esse isso, eu vou assunto. tentar compartilhar. Vou ver se eu consigo liberar em outro canto aqui. Diego, deixa eu mostrar uma parada aqui para o pessoal sentir, ter um pouquinho da sensação do que a gente está preparando para mostrar para a galera. Se liga aí, por exemplo, quando a gente fala de instalações sanitárias, por exemplo, a gente apresenta dessa forma aqui, ó. Quais são os erros mais comuns? Tampa das caixas com medidas inferiores ou chumbadas, porque isso aí impede que a gente faça a vistoria. Falta de declividade das tubulações, falta de declividade nos boxes, aí fica empoçando água lá, ausência de fecho hídrico. Isso E aí aí a tudo gente, tá muito atrelado a projeto, né? Se o cara não sabe projetar isso tudo, vai dar errado aí, velho. em alguns casos, a parte de execução também. Ó, aqui são Afastamento. situações práticas que a gente traz, ó. Todas as situações, Diego, vivida pela gente aqui, ó, tá? Não tem nada, não tem foto de YouTube, não. Isso aí é De Google. espaçamento de caixa, medidas internas de caixa, tem que ter uma medida apropriada para poder permitir a manutenção. Então, são itens que reprovam, evidentemente. Exatamente. E aí a gente vem ponto por ponto. Tem gente que Olha, pensa que coisas que a gente vê aqui é coisa só de novela. Mas olha esse sumidouro aqui que a gente identificou. Sumidouro, cara, todo mundo sabe que tem que ser com os furos para o terreno, né? bota a imagem de Vê se baixo aí vocês para ver. identificam isso aqui, ó. É assim que tem que ser um sumidouro. Aí o cara fez com o tijolo todo deitado, parecendo uma folha. Aí Deitado botava não, né? uma folga de cada De lado, meia vez. então a área que tinha de absorção era muito reduzida dentro dessa aí. Cara, tem um universo. Caixa de E aí a gente gordura. fala de algumas questões de normatização, né? Ou a questão de afastamentos mínimos. Então a gente vem item por item fazendo os comentários do que é mais recorrente em termos de falhas, né? O que na hora Esse da é rei. vistoria, por exemplo, Diego, Esse é se eu rei. chegar em um imóvel e, sei lá, olhar o quadro de distribuição, falei hoje de manhã sobre isso. Em 5 segundos eu consigo identificar ali 4 ou 5 problemas pode estar ocorrendo. Então é isso que eu quero mostrar para quem adquirir o curso, né? Falar, porra, então da parte elétrica aqui eu já sei o que acontece. Ah A lá, ó, a dor de ausência, cabeça que o cara pode ter aqui, ó, com problema de piso, ó, desplacamento de piso. Imagina você ter que trocar todo o piso de uma casa. Olha lá como é que tá essa situação aí. falta de junta em área de coberta. Nessa área de coberta recebe uma incidência solar incrível, então é muito recorrente se você não fizer Caraca, tem questão de muito junta. PowerPoint, velho. Tem Meu amigo, muita. a gente tem aí, são todos casos reais, é casos que a gente já evidenciou. E, na verdade, tem, eu acho que umas meia dúzia que não. Por exemplo, esse que tem defeitos aqui, se não foi Luiz que vistoriou, que está logo em cima aí do que o Luiz está apontando, eu não lembro dessa situação. Mas acho que só umas meia dúzia dessas fotos não são fotos de autoria da gente. Olha, o DR. E a gente Elétrica, vem. O que você tirou, elétrica, bota uma coisa que. o cara que tirou o DR seu aí, se Aham. fosse para financiar, já era de cara reprovado. É obrigatório. Eu acho interessante porque a elétrica é uma coisa que as pessoas praticamente não estudam nada na faculdade, nem de engenharia, nem de arquitetura. E aí Exato. acontece isso aí, ó. Mostra aí, Luiz, essas fotos aí, ó. Incêndio que a gente viu. Isso Incêndio aqui a gente puro, foi velho. atuar para um imóvel que teve que acionar o seguro porque pegou fogo, ó, tudo preto, ó. Meu Ah, amigo, A e sorte é que não tinha ninguém em casa aí porque senão não exato. sabe como é que ia. as cenas são fortes, Diego. As cenas são fortes. Essa aí, caso não, mas tem um outro do apartamento que eu acho que a gente tem foto aí também. Que a gente foi lá e vê a cama, só fica a mola da cama assim no chão e parte do quarto da criança assim, que a gente identifica alguns trechos de brinquedo. Meu amigo, a gente fica sentindo a situação. Se esse imóvel tivesse sendo habitado, acontecesse esse problema à noite, porque começa a pessoa por inalação, que a pessoa desmaia, e aí não consegue, perde a vida realmente, primeiro por inalação da fumaça, né? E aí a gente fica meio, tem situações bem pesadas mesmo, a gente chega meio carregado em casa. Teve um negócio interessante comigo esses dias em relação a isso. Eu tava no Canadá e aí, velho, eu tava no Airbnb lá. Beleza.
em Montreal. Aí eu fui nesse mesmo dia, eu fui para uma estação de esqui. Beleza, tava lá, fiquei lá e dormi. De madrugada, um cara me ligando. Tá, o que merda é essa? Eu vou atender não, o cara me ligando, não vou atender não. Aí no outro dia de manhã eu atendo o cara, ele disse, opa, Diego, tudo bom? Eu disse, tudo. Ele já tem um sistema lá elétrico que identificam no prédio quando tem algum tipo de anomalia. É alguma coisa eletrônica, eu não sei o que é, eu não consegui entender. Mas ele foi de noite no meu apartamento bater pra gente sair do apartamento, porque se a gente tivesse lá, podia dar uma pane elétrica e tipo, ia dar merda, entendeu? E o cara ia me tirar do apartamento, tipo, meia-noite, assim, tava nem aí, entendeu? E aí, quando ele me ligou, ele disse: Ó, você não pode voltar para o apartamento, vai lá, pega as tuas coisas e sai, porque a gente identificou aqui no sistema que não pode mais ficar, e deu um problema elétrico e vaza. E aí eu me lasquei nessa historinha, porque eu tive que arranjar um hotel de última hora e paguei uma grana. Mas assim, essa parte elétrica é uma coisa que, de fato, tipo, imagine só, o cara foi lá, pô, meia-noite, ia tirar a gente do prédio, porque se tivesse algum problema, o cara morre, pô, não tem o que fazer. E o que vocês estão passando aí, o pior de tudo, tem duas situações, né? Tem a responsabilidade do construtor, que vai ser civil, mas também criminalmente, né? Ele não vai ser mais só responsabilizar pela repercussão financeira, né? Mas também pela parte criminal da morte das pessoas aí, né? Verdade. Então, sim, são situações, Diego, que a gente quer mostrar que eu tenho certeza que o construtor que estiver aqui, se você é engenheiro residente de alguma obra, se você ainda é estudante e está estagiando, todas essas situações, executa projeto, se você quer estar trabalhando como autônomo, gosta da área de perícia e quer iniciar, esse aqui é o primeiro passo. A gente vai passar de forma sucinta, é claro, não adianta aqui a gente prometer que vai ensinar todas as anomalias, porque não vai, por isso que a gente nichou nas construções financiadas, né? Porque é um curso de introdução, um curso para a gente fazer com que vocês abram a mente, mas já tenham ali pelo menos as 10 principais que ocorrem, para que você evite isso, né? Porque tanto pode ter um problema mais grave como esse, na parte elétrica, e aí pode ocorrer até questão de incêndio, mas, Diego, o que tem de problemas menores, mas que fazem com que o lucro daquela obra vá para o ralo, o que eu vejo de construtor que manda equipe quase que semanalmente naquela obra que já está entregue, pô, em vez daquela equipe já era para estar trabalhando em outra obra, e você tem que estar voltando lá, porque o cliente reclama, mas agora está aparecendo essa infiltração aqui, e você pintou e não resolveu, e agora está com a fissura e tal. Gente, a gente precisa melhorar a qualidade das nossas construções. Hoje, a gente tem dados, visto aí até de Ministério da Transparência e tudo mais, que mais de 56% dos imóveis do Minha Casa Minha Vida foram detectados com defeito. Mais de metade, gente. O que acontece com tanto profissional? Porque o Brasil é um país rico com uma quantidade de engenheiro, de arquiteto. Então, eu só consigo acreditar isso na falta de conhecimento. Então, se o problema é falta de conhecimento, a gente vai estar aqui passando todas as informações, o que a gente tem coletado de bagagem aí nos últimos 7, 8 anos, trabalhando exclusivamente só com isso. Eu e o Thiago, a gente tem 10 anos de engenheiros, mas só com área de manifestações patológicas, a gente está 8 anos trabalhando. E é isso que a gente quer passar para vocês. E só para finalizar, eu acho que é uma coisa importante falar. Isso não existe nenhum tipo de manual da caixa. Não imagino que você vai, tudo bem, vou começar a trabalhar com construção financiada. Vai chegar para o seu gerente, para o correspondente, vai me dizer, me dá aí um manualzinho do que é que eu tenho que fazer. Não, ele já julga que você sabe que você tem que ir lá realizar. Só Muito para pelo terminar, contrário, né? Diego. Muito pelo contrário. As orientações técnicas que os profissionais recebem dos bancos é o seguinte: você não deve passar orientação para cliente. Por quê? E eu concordo. Porque o cara vai lá, Diego, e faz ou não faz aquilo que você fala. Aí, se tiver reclamação de novo, ele vai dizer: eu fiz do jeito que o Diego falou. E aí compromete o banco. Então, o banco não orienta que a gente fique falando nada dentro de obra. E aí, o que a gente vê na prática, assim como foi, Diego, que a gente lutou contra tudo e todos
porque ninguém acreditava no por que esses caras estão falando de credenciamento aí, não sei o quê. É a mesma coisa. Quem sabe não quer passar a informação, o cara não tem interesse de passar a informação. E aí a gente está aqui, mais uma vez, fazendo de forma inovadora, contar o que ninguém gosta, ninguém quer contar. Daqui a pouco vai ter uns 10 fazendo isso também, pô. É assim, eu lembro que eu estava conversando com alguém aqui da empresa esses dias, quando eu comecei a trabalhar com curso online, eu falava muito de estágio, emprego e tal. E aí todo mundo só falava disso. Aí eu fiz, beleza. Aí eu comecei a falar sobre BIM, todo mundo atrás nesse negócio. Daqui a pouco eu começou a falar credenciamento caixa, aí todo mundo esse negócio. Aí agora eu falo construção financiada e todo mundo nessa parada. E aí eu fico zoando. Eu vou falar sobre, sei lá, comida, para ver se a galera, tipo, para de Vegano. ganhar, velho, para fazer outras coisas. Comida Mas, vegana. comida vegetal. Mas isso é uma coisa bem importante porque, de fato, aqui eu acredito que a gente está subindo o sarrafo porque as pessoas precisam disso para poder ganhar dinheiro. Você tem que pensar que você vai ser um construtor e que você vai ser um empresário. Então, o cara que é empresário é diferente do cara que é funcionário. Eu estava comentando isso com meu pai esses dias. O funcionário, ele está acostumado ao quê? É sempre somar, é sempre mais, mais, mais. Ele não tem o problema de sair dinheiro. É tipo, mesmo que ele ganhe menos que o dono, óbvio, ele só tem a preocupação dele de entrar o dinheiro e como ele vai gastar, mas ele sempre entra. Não tem nada que vai fazer com que, não, você fez uma merda na empresa, vou lhe descontar. Quando você é dono, aí lascou, é o contrário, é todo mundo querendo lhe sugar. Tudo quer tirar dinheiro de você e você tem que segurar o negócio, senão não sobra nada. Então, quando você vai começar nessa parte de construção, beleza, você fez uma casa, ok, mas daqui a pouco você vai ter uma, duas, três, e você vai ser responsável pelas que você teve anteriormente. Se você não trabalha de maneira prudente, é isso que é a bandeira de Luiz e Tiago, você vai chegar num ponto que você não vai ter mais lucro, ou você vai começar a ter que queimar o lucro de outras casas com problemas anteriores. E aí é um ciclo sem fim e você vai acabar pegando em bomba. Por quê? Porque você está trabalhando junto ao banco. Lembra disso, véio? O banco sempre ganha. O banco sempre ganha para tudo. Você não adianta querer discutir com o banco que o banco vai ganhar. O banco está errado, o banco ganha, velho. O banco detém tudo. Então é melhor que você faça certo para você não ter problema e você poder trabalhar com velocidade. Vinícius sempre fala isso. Ele diz, velho, não tem como você comparar um metro quadrado de uma construção financiada com a construção tradicional. Porque na construção financiada, ele fala direto assim, eu preciso gastar mais para que o negócio seja bem feito, para que não tenha problema. Não posso fazer de todo jeito, porque senão vai ter problema mais na frente e vai ser ruim para mim e vai ser ruim para o banco. Então, Uma são bandeira coisas que eu que você queria precisa levantar também explicar, né? aqui, Diego, dentro desse assunto, é o seguinte: a gente não quer aqui também ficar como terrorista e só criticando a obra dos outros. A gente Uhum. quer mostrar para você que você tem totais condições de evitar problemas e ter resultado com isso. Eu quero mostrar que é viável você construir correto e ganhar dinheiro. A gente aqui não está querendo trazer ninguém para um mundo utópico da construção perfeita, longe Exato. disso. A gente quer A gente mostrar para sabe que é você que difícil. você vai aprender muita coisa e vai evitar. Vai acontecer problema ainda? Possivelmente, uma obra é um organismo vivo ali, é um organismo que tem identidade própria, por mais que você faça 200 projetos iguais, mas cada habitação daquela é uma individual e vão ter peculiaridades diferentes. O solo é diferente, então pode acontecer, pode, mas a gente vai minimizar isso, minimizar o teu problema, a tua dor de cabeça. E me diz um negócio, só para finalizar, aquele manual de uso e operação e manutenção, tu falou para mim, pô, tô pensando em criar um modelo para trazer, para oferecer para a galera. Qual é a tua ideia em relação a isso? Explica um pouco para o pessoal. É o seguinte, Diego, a gente sabe que muitos sistemas dentro de uma construção tradicional, podemos dizer assim, né, do sistema convencional de concreto armado e alvenaria de bloco cerâmico, muda pouca coisa de uma construção para outra. A gente já sabe hoje quais são os prazos de garantia para cada sistema, eu já sei quais são os prazos, o que o construtor, o usuário não pode cometer de falha, eu já sei quais são os materiais que prejudicam, né, se você utilizar no momento da manutenção. Então, a nossa ideia é desenvolver um manual de uso, operação e manutenção padrão, né? E a gente tentar oferecer
para que o próprio construtor ele venha depois fazendo só ajustes. Por exemplo, ele anexe o projeto daquela casa, tá, em particular, ele possa mencionar algum material ou outro que o caso dele tenha, por exemplo, eu fiz aqui um revestimento em sei lá, um porcelanato aqui muito caro e que é diferente, então aí ele coloca essas observações. Lá Mas, tem no um geral, gerador. 80%, 90% do corpo desse manual, a gente deixaria ele totalmente pronto e editável para que esse construtor possa só fazer as pequenas alterações, colocar lá o telefone dele, colocar, né, as informações, o endereço e tudo mais, e ele já passar para o cliente dele. Isso é Seria preciso que a uma pessoa... forma de tornar isso mais prático e que a gente E ele mais tem também um recomendo. respaldo de que vai receber um produto, né, um manual bem elaborado. É preciso que o pessoal saiba também que manual é único, é específico para cada imóvel. Por exemplo, às vezes eu faço casa geminada, Diego, a casa A, B, C, casa A, B e C cada um vai ter o seu projeto, cada um vai ter as suas condições. Tem uma que tem gerador, tem uma que tem fossa e sumidouro. Você tem que fazer as adaptações a contento, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, longe disso. É tipo um A gente contrato, foge né? disso. É um Exatamente. contrato que você tem que Mas ajustar para a situação. ajustar para a sua realidade. Mas aí é bom você ter um modelo, uma padronização, que é o primeiro ponto a seguir. Beleza, tem isso. Se ele falou de tempo de recorrência de bomba de recalque, eu também tenho um gerador, também tem que ter alguma coisa a respeito desse gerador. Então, ele coloca as informações do fornecedor e de manutenção, de periodicidade, e como deve ser trocado o óleo, se for a diesel. Uma coisa é você precisar fazer umas adaptações, Diego. Outra coisa é você ter que redigir um manual de 60, 70 páginas, que é os manuais padrões que a gente tem aqui. Eu vou entregar uma parada com 70 páginas para o cara, praticamente só trocar o nome lá e o endereço. Entendeu? Exato, show de bola. Então, no nosso treinamento aí dia 19, a gente vai fazer esse passo a passo. Hoje a gente foi mais uma conversa, a gente foi fazer uma amostragem, falar sobre o mercado, falar sobre os problemas. Assim, dar uma contextualizada, até porque as pessoas fazem, o que é isso, né? Por que eu preciso saber disso? Quais as implicações disso para minha empresa? Quais as implicações disso para mim? Então, obviamente, não é tocar o terror, mas é que você saiba, até porque dentro de uma construção tradicional também tem as repercussões técnicas, mas na construção financiada vai ser ainda mais forte, porque você está em parceria aí com o banco. Então, o link para você poder se inscrever está aí na bio, tá? Você pode estar se inscrevendo. Dia 19 a gente vai estar começando e o material ele fica gravado tanto na plataforma da Layout e como também a aula é ao vivo, então a gente vai estar tirando dúvidas de vocês. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço aí, Thiago, Luiz. E vou para uma outra reunião com o Vinícius agora. Vou Um falar dessa abraço ideia aí. do modelo para ele. Eu acho que ele vai gostar. Show de bola, pessoal. Um abraço, agradeço demais. No início eu terminei que não dei boa noite, porque a gente se estendeu na conversa. Mas aí que fique a boa noite para vocês, todo mundo aí. Eu espero que a gente tenha sido esclarecedor. E eu gostei muito do chat aí. O pessoal compartilhou bastante aí, Diego. Foi muita coisa legal. Mais de 100 pessoas aqui com a gente. Um Exatamente. abraço, velho. Valeu. Abraço. Show. Boa noite.